Oi, gente, vamos para mais uma videoaula. Hoje o nosso tema vai ser sobre custos de produção de produtos agrícolas e, posteriormente, numa série que a gente vai estar produzindo sobre esse tema, a gente também vai abordar sobre formação de preço. A gente sabe que 70% ou mais de alguns produtos que estão na mesa dos brasileiros são aí oriundos, né, da agricultura familiar. E isso é muito positivo, porque nos mostra que a gente tem espaço para comercializar os produtos aí dos agricultores, né? No entanto, muitas vezes o agricultor produz, comercializa e ele não sabe qual foi o ganho que ele teve com aquela atividade, porque ele não sabe inicialmente qual foi o custo de produção. Não faz parte dos hábitos ali anotar, calcular quais são as despesas, né? E muitas vezes isso impede com que o agricultor comercialize bem a sua produção. Então, assim, cabe a gente, enquanto técnico, né, ACRs e demais profissionais aí, apoia os agricultores nesse processo. Isso se faz ainda mais importante, né, quando a gente for tratar da, das agroindústrias, né, da processo de agroindustrialização. Então, assim, saber qual é o custo para produzir 1 quilo daquele alimento é essencial para a gente fazer uma boa negociação, para a gente comercializar bem, né, e fazer a agricultura se desenvolver e tornar aí um negócio sustentável cada vez mais no campo. Nesse primeiro momento, a gente vai, nesse primeiro vídeo, né, a gente vai tratar mais aí das definições de custos fixos e custos variáveis, né, e assim, para esse momento, né, para esse primeiro momento aqui, para definir isso, a gente vai calcular o custo de produção, tendo como base aí o exemplo, né, da raiz de mandioca, né? A gente escolheu aí a cultura da mandioca para trabalhar nesse primeiro vídeo. E aí, assim, quando a gente vai determinar o que é o custo de produção, ele é determinado aí por dois fatores, né? Que é o custo fixo daquela atividade e que é o custo variável. Então, isso me dá o meu custo de produção. Então, assim, eu tenho que pensar, quando eu for cultivar mandioca, desde o primeiro, né, do primeiro gasto, do passo a passo que a gente desenvolve ali no campo para produzir, então, e anotar tudo aquilo. Então, cada etapa daquela, ela vai gerar um custo. E isso tem que ser, né, considerado. Então, o primeiro momento é esse. Posteriormente, a gente, para saber o preço de venda, né, para fazer a formação de preço da mandioca, a gente, após obter esse custo de produção, a gente vai adicionar a margem de lucro que a gente espera ali daquela atividade, e aí eu tenho o meu preço de venda. Então, assim, para esse primeiro, né, momento aqui, o que que a gente tem que considerar? Nós vamos fazer o custo de produção da raiz de mandioca, né? Essa mandioca ela é cultivada em sequeiro, certo? É a primeira consideração. Então, o custo de mandioca do sequeiro ela é diferente do custo da mandioca irrigada, né? Ele tem outros fatores aí no cultivo irrigado que a gente não tem no cultivo de sequeiro. Estamos considerando a área cultivada aí de 1 hectare. O espaçamento adotado, né, foram levantamentos feitos aqui na região. Alguns produtores já cultivam aí, já nesse espaçamento de 80 centímetros entre plantas e 1 metro entre linhas, né? E uma outra consideração muito importante são as perdas, né, estimadas aí. Então, para o cultivo de sequeiro, considerando também que seja um ano não tão irregular no período chuvoso, mesmo assim ainda tem uma perda estimada em 20%. É super normal essa perda aí, até porque o nível de tecnologia, né, adotado é muito baixo. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, assim, dentro de 1 hectare, né, que a gente vai trabalhar, eu tenho aí 10 mil metros quadrados, né? 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. O espaçamento adotado, como eu falei anteriormente, é de 80 centímetros por 1 metro. Então, e aí a gente vai para aquela famosa regra de 3. Se a cada 0,8 metros quadrados eu tenho uma planta, em 10 mil metros quadrados, né? Quantas plantas eu vou conseguir cultivar? Então, aí, quando a gente calcula aí por regra de 3, a gente vai ter 12.500 plantas, certo?
No entanto, dessas 12.500 plantas, a gente disse que vai ter uma perda aproximada aí em 20%. Se de 100%, né? Que eu tenho aí 12.500 plantas, eu tenho 100%. Eu vou perder 20%, né? Me sobra 80%. Então, 80%, que é o que vai me sobrar de 12.500, eu tenho aí 10.000 plantas por hectare. Isso aí a gente tem que anotar, viu? Pode anotar aí, porque a gente vai precisar dessas informações posteriormente lá para poder calcular o custo de produção, para fazer a formação do preço aí para cada quilo de mandioca. Custos fixos dessa atividade, né? O que são custos fixos? São aqueles custos que eles não vão variar, independente aí, né, da atividade que você esteja praticando ali no sítio. Por exemplo, se você for plantar milho, vai ser esse custo. Se você for plantar mandioca, né, vai ser esse custo. Se você for plantar horta, vai ser esse custo, né? Então, um desses custos, primeiro seria a remuneração da terra. Suzy, eu já tenho essa área, eu não estou arrendando, essa área já é minha, eu já comprei, já paguei, eu já uso ela. Mesmo assim, eu tenho que colocar o valor da remuneração da terra? Sim. Como eu disse, se você não tivesse cultivando ela, você poderia estar, por exemplo, arrendando, então você estaria ganhando por ela, né? É um custo de oportunidade que você tem, né? Então, quando a gente vai calcular o custo de produção, eu tenho que sim colocar qual é a remuneração da terra ali naquele pacote. Uma outra questão, que é um custo fixo também, independente da cultura que você esteja produzindo, é a manutenção de benfeitorias, né? Como cercas, né? Um exemplo aí. Então, aquilo ali, com o tempo, ele vai se depreciando, você tem que fazer manutenção. Independente da atividade que você esteja ali desenvolvendo, independente da cultura que você esteja, né, produzindo, cultivando, você vai ter esse custo na sua propriedade. Então, você tem que embutir isso, você tem que colocar isso lá nos seus custos de produção. Depreciação de ferramentas, né? A gente sabe que, para esse exemplo aqui, no caso, né, essa produção é feita mais manual mesmo, sem muita utilização de tecnologias, aí as ferramentas de enxada, enxadão, uma foice. Então, assim, independente da atividade, né, você estaria utilizando essas ferramentas. E essas ferramentas, elas também vão se depreciar, elas vão estragar, elas precisam de manutenção. Então, a gente também precisa embutir um valor, né, para essas ferramentas aí. Então, são custos fixos. Outro custo fixo também é a mão de obra do agricultor. Independente da atividade que ele esteja desenvolvendo, se é cuidando ali da horta, se é da mandioca, se é do milho, se é do sorgo, se é da palma, não importa. Ele está ali dedicando, né, aquelas atividades. Então, no caso aqui, para a mandioca, né, para o cultivo da mandioca, então assim, ele teria aí a mão de obra dele envolvida no preparo do solo, né, no preparo das mudas, né, das sementes aí que são as manivas, ele estaria dedicando dias aí para o plantio, ele estaria dedicando dias aí para os tratos culturais, né, para a capina, ele estaria também dedicando suas diárias aí posteriormente lá na frente, né, para a colheita. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer o curso de produção. Depois dos custos fixos da atividade, que a gente vai elencar, lembre que esses foram exemplos para a cultura da mandioca. Se vocês foram fazer o curso de produção para uma outra atividade, vocês teriam que ver quais são os custos fixos, quais são as atividades desenvolvidas, no caso, por exemplo, pelo agricultor, para desenvolver aquela atividade. Digamos aqui, por exemplo, que fosse um cultivo de mandioca irrigado, então ia ter dias dedicados dele lá para irrigação. Digamos que ele utilizasse aí controle de pragas e doenças. Nesse exemplo aqui, não utilizou nada, certo? Então, por isso a gente não colocou. Mas se ele tivesse dedicado dias, por exemplo, aí para pulverização, para o controle de pragas e de doenças, a gente também teria que colocar aqui diárias dele voltada, por exemplo, para o controle de pragas e de doenças, diárias para o controle aí, ou para o preparo, por exemplo, dessas caudas. Como a gente como não foi feito essas etapas lá, então a gente não coloca. Mas lembre, se fizer, tem que considerar, certo?
Passando isso, aí a gente determinou, então, os nossos custos fixos. Então, a gente vai para os nossos custos variáveis. Dentro dos custos variáveis, né, a gente vai ter aí o custo com a maniva, né, a semente. Suzy, eu utilizei ela da minha própria roça, mas tem um custo, certo? Se você não tivesse utilizado, você poderia, por exemplo, fornecer para os animais, você poderia, viraria alimento, e isso, se você não tivesse, você teria que comprar, esse custo. Você poderia, por exemplo, vender essa maniva, né? Então, existe um custo para ter essa maniva. Se você não tem, por exemplo, você tem que comprar, você tem que adquirir. Então, você tem que colocar esse custo. Preparo do solo, né? No caso aqui, a gente colocou preparo do solo como custos variáveis, né? Pode ser mecanizado, pode ser tração animal, mas existe um custo para preparar o solo. No caso aqui, a gente colocou também adubação, porque pode aparecer aí nos cálculos de vocês. Nesse caso aqui, não foi utilizado nenhuma adubação para o cultivo da mandioca, né? Mas mesmo assim eu coloquei, porque a gente vai ver lá na frente depois, na segunda videoaula, que de acordo com a produtividade, de repente um investimento mínimo aqui, né, poderia render a minha produção, poderia aumentar aí a minha produtividade, e que esse valor seria irrisório para eu acrescentar, por exemplo, lá no quilo na hora de comercializar. Então, são questões que a gente tem que primeiro saber o custo de produção para saber se vale a pena investir mais ou não, né? Irrigação também eu coloquei aqui, porque pode ser um exemplo, uma realidade para vocês, mas nesse caso, como a gente falou anteriormente, né, o nosso exemplo aqui hoje foi de produção, né, de sequeiro. Além desses custos variáveis aí, vai ter também a contratação de mão de obra, né? Então, por mais que o agricultor esteja ali para a produção de 1 hectare aí de mandioca, muitas vezes ele precisa contratar mão de obra. Nesse exemplo aqui, ele contratou aí diárias de mão de obra para o plantio, diárias também para os tratos culturais, né? Que foi basicamente a capina, e contratou mão de obra também para a colheita, certo? Então, fica dessa forma aí, né, determinado quais são os elementos que fazem parte dos custos fixos e dos custos variáveis. A gente volta na próxima videoaula para falar, né, para determinar para essa realidade aí quais foram os custos, né, qual foi o capital investido. Então, prepare caneta, prepare, né, papel, prepare calculadora e a gente volta já já. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.